Fala, meu povo! Está começando mais um Pode Entrevistar no oferecimento de CB Label e direto aqui do estúdio do O Divulgador. E eu começo, claro, pedindo interação de vocês para curtir, comentar, compartilhar para os amigos esse vídeo. Claro, né? Tá no Instagram, segue lá, Pode Entrevistar, Paulo Divulgador. Se não segue, vai lá, segue, curte a última postagem, comenta. Eu gosto da interação de vocês, que é assim que o projeto vai crescendo e vai somando forças. Durante toda essa transmissão tá rolando um chat, tanto no YouTube como no Instagram, então pode ir comentando aí, que a gente vai interagindo, respondendo vocês no decorrer do bate-papo. E claro, sempre gosto de agradecer na abertura a minha equipe maravilhosa, o Wellington Henrique, Jairo também aqui junto com a gente hoje, Samuel Barroso, Adriele, Jorge Fernando e minha advogada maravilhosa Gina Albuquerque. Se você não leu o título ainda desse vídeo, deve estar ansioso para saber quem está comigo. Olha, essa minha entrevistada de hoje, ela é da área da saúde, pessoa que admiro muito e já temos muitas histórias para contar juntos, né? E além de fortalecer em vários projetos. Ela é libriana, nasceu em Fortaleza, fonoaudióloga, diretora do Sindicato das Fonos do Ceará, CEO da RV Colaborativa, diretora de comunicação do Fórum de Turismo do Ceará e, além de tudo isso, ama viajar. Hoje, direto de Jijoca de Jericoacoara, está aqui ao meu lado, no Pode Entrevistar ela, Adriana Araújo. Seja bem-vinda, amiga. Olá, obrigada pelo convite. Estou maravilhada com o espaço. É um sonho realizado, né, Paulo? Com certeza. Obrigado mesmo por ter aceito o convite. Estou muito, muito, muito feliz. A gente tem muitas histórias juntos de vida pessoal como vida profissional, né? Então, hoje o tempo vai ser curto para tantas histórias. E quero ver aí as perguntas. Não tem isso não, a gente está entre amigos aqui. É um diálogo, né? E você é uma grande profissional que respeito, admiro, já me ajudou bastante também como fono, né, com parcerias, com técnicas vocais. Então, o bate-papo vai fluir tranquilo, tranquilo. Pois pronto, estamos aqui para iniciar. Vamos começar falando, obviamente, da saúde da voz. Muitas pessoas têm dúvidas, achando que cuidar da voz é bom só por causa disso, aquilo, outro, coisas mais detalhistas, mas não. Cuidar da voz é algo muito mais amplo, né? E tem muitas repercussões na vida das pessoas. Fala um pouco pra gente dessa importância de cuidar da saúde da voz. Bem, realmente cuidar da voz não é só cuidar apenas do órgão fonador. Você tem que trabalhar a fonoaudiologia toda do seu organismo, tanto o cérebro, quanto a fala, quanto a produção dessa voz. Então, eu como fonoaudióloga na área de linguagem, voz, fala e comunicação, eu estudo o ser humano como um todo. E ele, para se comunicar, em primeira instância, ele precisa pensar, ele precisa ter um cérebro rápido, as suas áreas cognitivas todas interligadas. Então, é necessário que sempre o cérebro esteja bem nutrido, hidratado, oxigenado. Então, a nutrição, a oxigenação, a hidratação, certo? Sim. Tudo isso faz com que a sua comunicação ela flua, tenha uma fluência nessa fala. É importante que todo profissional de voz que usa a sua voz no ambiente de trabalho, ele busque o apoio de um fonoaudiólogo. Hoje o fonoaudiólogo ele está
entrando em muitas áreas, principalmente na área dos podcasts. Eu já trabalho há muito tempo nessa questão de lives. Antes, né, Paulo? A gente iniciou as primeiras lives na pandemia. Iniciamos com vários gestores do turismo. Você entrevistou gestores importantíssimos que não tinham nunca participado de lives ao vivo. E eu lembro aquele momento onde eu estive com você. Esse apoio, esse suporte, o fonoaudiólogo ele dá. Em que sentido? Preparar você para esse momento. A hidratação, né? Ver se você está bem, se está com a oxigenação em dia, se você está bem alimentado, se os alimentos que você comeu naquele dia pode te prejudicar ou te favorecer. Tudo isso eu observo e estou observando, né? Dependendo da técnica, do acompanhamento que a pessoa tem, né? Tem várias situações na vida que um fonoaudiólogo pode trabalhar para ter resultados incríveis, né? Eu sei que você tem vários pacientes, várias pessoas que você acompanha, cada qual com uma particularidade, né? Eu gostaria que você compartilhasse um pouco destas situações para as pessoas que estão em casa saberem como fono não é só o cuidar da voz, algo assim mais simples. Tô rouco, tô isso. Não é isso. É algo muito mais complexo. É cuidar de um cantor, é cuidar de uma pessoa que tem uma doença em particular. Compartilhe comigo um pouco desses cases. Pronto. A fonoaudiologia ela é a área que trabalha a comunicação. E tudo que está ligado à comunicação do ser humano, o fonoaudiólogo ele se prepara. No meu caso, eu englobei essas 4 especialidades. Então, tem a parte de voz, que você pode dividir, entre aspas, voz profissional e voz cantada. A parte de linguagem, que é um mundo, né? Está ligada às cognições, aos 5 sentidos também. Tem a parte da fala, que é quando você pode gaguejar, pode enrolar a fala, falhar alguma movimentação, toda a interlocução pode não ter uma fluência nesse momento. E a linguagem, que é o cérebro nesse caso, quando você fica nervoso, que de repente, na hora do nervosismo, algo entra no seu cérebro naquele momento, um outro tipo de pensamento, e aí você não consegue fluir aquilo que você quer falar. Então, tudo isso, o fonoaudiólogo, ele trabalha em consultório. Ele pode perceber fazendo algumas avaliações que são de protocolo da fonoaudiologia, avaliações de linguagem, para saber se você tem, nas áreas cognitivas, por exemplo, uma boa memória, você tem dificuldades com a sua comunicação relacionadas à rapidez de resposta, a linguagem, que está ligada às áreas mais específicas artísticas, de movimento, de você usar dos seus movimentos do seu corporais, tudo isso a gente pode fazer uma avaliação. E nessas avaliações, traçamos metas. E, no meu caso, como eu já tenho uma rede colaborativa ligada a profissionais da comunicação, eu vejo as necessidades do profissional. Então, seja ele político. O político, geralmente, às vezes, ele ganha uma eleição assim, do nada. Ele é uma pessoa desconhecida, nunca falou em público, precisa agora ter alguns tipos de oratórias, de discursos bem trabalhados. Então, ele tem que ser trabalhado nessas questões. Eu encaminho ele para fonoaudiólogos específicos. Às vezes ele tem um processamento auditivo alterado. O que seria isso? Isso aí é muito importante. Às vezes você faz uma pergunta e a pessoa entende completamente diferente. Então, ela sai da linha do contexto, ela muda o seu discurso, e isso para um político, para um empreendedor, um gestor, é terrível. Principalmente quando ele pode direcionar um podcast, uma palestra, e sai completamente do tema. Então,
É importante a avaliação cognitiva ligada a essa comunicação, a essa linguagem, ver essa questão de respiração, de oxigenação. Muitos vão para uma entrevista ou vão ser entrevistados ou vão fazer uma palestra ou, de repente, fazer uma live andando, assim como você faz dentro de um portal, e aquele movimento todo tira de você um pouco de nutrição do seu corpo. Você não está preparado, você não aumentou a sua performance respiratória e nem vocal. Você não aqueceu os seus músculos relacionados com a fonação. Então, antes de tudo isso acontecer, o fonoaudiólogo, especialista em comunicação, linguagem, voz e fala, ele traça toda uma atenção para você. Ele linka você com outros profissionais que podem ser assessores de imprensa, a gente tem uma equipe maravilhosa que você conhece, outros tipos de fonoaudiólogo, como eu te falei, a parte audiológica, o fonoaudiólogo na parte realmente de fala, que está ligada à parte odontológica, quando eles precisam realmente de uma cirurgia na língua. Tem muitos que têm o freio reduzido. A língua presa que chama? Isso, então isso também é importante. Então, quando vem esses profissionais que estão no início, geralmente ele procura o fonoaudiólogo porque ele já faz essa avaliação, vê o que está necessitando e ele encaminha para a equipe multidisciplinar e, no meu caso, transdisciplinar, porque eu adentro até nessa questão das parcerias. Há muito tempo eu trabalho com network. Então, a minha rede colaborativa ela vem para auxiliar até nessas apresentações, onde eu consigo, por exemplo, entrevistas, onde eu consigo que esse profissional ele tem esse estágio de palestra, de entrar dentro de uma grande rede, de uma reunião e saber como é que funciona o cerimonial. Então, nós temos, por exemplo, dentro da rede, profissionais da área de cerimoniais, mestres de cerimônia, pessoas ligadas à área da comunicação, jornalistas, assessores de imprensa, assessores de comunicação. Então, sempre eu estou indicando aqueles que, dependendo do caso, seja de urgência para aquele profissional. Claro que sempre dependendo da necessidade. Acontece em muitos casos, a pessoa está nervosa ou não, de repente, ficar gaguejando. Uma fono consegue trabalhar essa questão da gagueira? Porque eu acho que é comum casos como esse chegar para você, não? Sim, sim. A gagueira ela não tem cura. Não? Não. Existe algo que nós chamamos de uma disfluência, aquela questão do cérebro, né? Só que uma pessoa que tem gagueira, ela já nasce com a gagueira. Certo? E aí ele vai realmente para o fonoaudiólogo de linguagem e fala que a fluência vai ser trabalhado, tem protocolos específicos, é relacionado à parte de comunicação e respiração. Tá. Então, são técnicas trabalhadas dentro de um consultório com materiais específicos para que ele possa se conhecer os momentos que ele fica nervoso e causa aquela falta de oxigenação, toda a questão cerebral, a área de linguagem, ela vai ter essa linha de fluência da fala interrompida e o fonoaudiólogo ele vai utilizar das técnicas para a gagueira para ajudar. E não é tão fácil assim. Sim. Então, esse tipo de gagueira que às vezes aparece, de vez em quando, a gagueira infantil, a criança de 3 a 5 anos de idade, tem esse processo, e é só não chamar muita atenção que passa desapercebido. É mais o cérebro rápido e que essa ligação entre a linguagem, o cérebro, a área de linguagem, até sair para a sua comunicação, língua, lábios e bochecha, tem alguma interrupção ali naquele momento. Então, naquele momento ali, pode embolar a língua, travar a língua. Por isso a gente até usa os trava-línguas, que as pessoas não entendem nem o que é o trava-línguas. O trava-línguas mas ajuda nessa parte. Ajuda muito, não no caso da criança, mas o adulto que precisa destravar alguns tipos de palavras, de sons que ele perdeu lá
na infância, na adolescência. Então, aqueles sons que ele perdeu, o cérebro, lá na frente, na hora do nervosismo, vai fazer ele falhar naquele momento. Então, o fonoaudiólogo ele consegue fazer uma descrição, uma avaliação fonológica para identificar onde aquela pessoa tem dificuldade de fluir na fala, até mesmo em entender alguns tipos de som. E por isso, muitas vezes, ele não sabe cantar, ele tem dificuldade de pegar o ritmo, a harmonia de uma orquestra, de uma equipe. Então, ele tem essa dificuldade e, por causa disto, às vezes, ele nem se percebe, mas todo mundo percebe que ele tem uma dificuldade para o canto. Em alguns tipos de música, em alguns repertórios. É interessante que ele procure o fonoaudiólogo de voz cantada, com o suporte com o professor de canto, que é bem diferente, isso a gente pode falar depois, né? Para ele identificar essas falhas. Agora, como é que explica um cantor que é gago conseguir cantar bem direitinho a música? Isso é bem rápido de se responder. É porque a área do canto né, está na área direita do cérebro e a área da linguagem, da fala, está na área esquerda do cérebro. Então, quando você fala, e a área de Broca e Verne, que são as áreas cerebrais relacionadas a essa fluência da fala, vai dar a gagueira. Porém, quando ele começa a cantar, as ligações dos neurônios vão todas para a área do canto, que é a área direita. Então, aí ele consegue cantar. Isso é uma das técnicas que o fonoaudiólogo pode usar até mesmo para crianças que têm o autismo, a dificuldade da fala. Hoje eu, por exemplo, estou fazendo uma formação de musicoterapia lá em Jijoca de Jericoacoara com o Lucas, que é um grande professor de canto coral lá em Jijoca, do NAEC, e a gente vem estudando muito a música nessas áreas da fluência da fala, das crianças que têm apraxia da fala, dificuldade para falar alguns fonemas, e a gente precisa iniciar lá do comecinho as conexões cerebrais. Então isso aí é bem mais complexo, mas tudo ligado à fala, voz, comunicação. Você falou de Jericoacoara, você já está há alguns meses lá fazendo um trabalho bacana como fono, e se eu não me engano é a única fono que tem em Jericoacoara. Como é que é esse trabalho de lá? Em Jijoca, primeiro eu vou explicar um pouco que as pessoas não entendem quando a gente fala Jijoca de Jericoacoara. Falam assim: Adriano, tu tá em Jericoacoara, morando em Jericoacoara? Não, eu não estou morando na vila de Jericoacoara. A cidade se chama Jijoca de Jericoacoara. E Jericoacoara é exatamente onde fica a vila, onde você para chegar da cidade, que é Jijoca, você para e até Jericoacoara você tem que atravessar todo o Parque Nacional de Jericoacoara, que é as dunas maravilhosas que vocês já conhecem, já ouviram falar. Então, é 1 hora de viagem. E toda quinta e sexta-feira, eu acordo às 4h20 da manhã. Ai, meu Deus. Para me preparar, levar todo o meu equipamento, meus instrumentos de trabalho, para atender as crianças de Jericoacoara, e pego lá a jardineira e vou durante 1 hora até Jericoacoara. Aí jardineira, vulgo pau de arara. Pois é. Eu chamava de outra coisa, até que brigaram comigo. Você sabe que eu tenho dislexia, não sei se você vai tocar no assunto, mas eu sempre trocava. Eu chamava de tudo menos de jardineira. E consegui, enfim, falar a parte jardineira. Então, eu vou na jardineira, realmente, com o suporte da prefeitura, chego lá para atender essas crianças que têm dificuldade na comunicação. São crianças com transtornos, né, relacionados ao neurodesenvolvimento, algumas com síndromes, outras até mesmo com dislexia, dificuldades específicas. E é impressionante, eu digo isso para vocês porque
como a gente já conviveu há muito tempo, você já compartilhou comigo alguns casos e algumas evoluções, né? É interessante ver essas evoluções nos pacientes, né? A forma com que chegam para você e depois de semanas, de meses, você acompanhando, focado em cada caso, a evolução da saúde, da fala, né? Tem questões com autismo, dislexia, enfim, várias situações, né? Compartilhe alguma dessas para as pessoas entenderem ainda mais, né? É muito emocionante, porque assim, eu sou mãe de filhos com dislexia, né? Eu fiz fonoaudiologia por causa dos meus filhos, que nasceram são gêmeos. Hoje eles têm 21 anos de idade, já estão na universidade. E eu me lancei agora recentemente a sair realmente de Fortaleza e em busca de ajudar outras crianças. Quando eu chego em Jijoca e comecei a estudar os casos, parecia que eu estava vendo os meus filhos naquele momento, né? E tudo que era material que eu tinha comprado para trabalhar em clínica, com os próprios filhos, eu tenho materiais desde que eu fazia a faculdade, né? Então eu levei tudo para Jijoca. Dentro do meu apartamento eu tenho muita coisa. E fui estudar os casos, fui aprender primeiramente com os fonoaudiólogos do NAP, agradeço a todos eles com a paciência que eles têm comigo. E realmente, quando eu fui estudar cada caso, tem aqueles que você se apaixona. Eu tenho uma criança, por exemplo, com autismo, que tipo 1, né, do suporte tipo 1, ele é muito inteligente. O suporte, para as pessoas que estão acompanhando entender, suporte tipo 1 é o quê? O mais moderado, o mais leve? Isso, é o que fala-se que é o antigo Asperger, que é o mais leve, certo? Só que a gente nem fala muito leve porque cada pessoa com autismo, ele é diferente. Certo. Então, no caso dele especificamente, eu vi uma capacidade nessa criança de criar. Ele gostava, ele tinha um hiperfoco no futebol. Ele deve saber a família quem eu vou falar. E eu queria entrar naquele universo dele para fazer ele sentar comigo e a gente trabalhar realmente as questões de estudo. Como eu trabalho no NAP, que é um núcleo de atendimento específico voltado à parte pedagógica dentro das escolas do município de Jijoca de Jericoacoara, então eu tenho que facilitar para que essa criança ela entre dentro da escola e ela consiga acompanhar a sala. E essa criança, eu via que ela era uma criança bem capaz de processar, compreender e ter essa compreensão para produzir textos, e ele tinha essa dificuldade. Foi a primeira coisa que eu vi. Como eu trabalhei muito com dislexia, eu usei muito das técnicas voltadas a trabalhar a parte fonológica, fiz uma avaliação específica de linguagem nele, e essa avaliação me ajudou a identificar onde ele tinha falhas, o que ele tinha de dificuldade para entender leitura. Então, eu comprei vários materiais relacionados a canetas coloridas, a papéis diferenciados, e ele se deu muito bem. A mãe, a família apoiou demais. Na área de voz, a gente utiliza um equipamento, um instrumento chamado um retorno vocal, que eu tinha, né? Eu utilizei com ele para ele ler e ele mesmo falar e ouvir. Legal. E esse equipamento, que é o MindVox, ele é utilizado pelo Galvão Bueno na hora da leitura de futebol para treino. E eu mostrei para ele, a mãe também mostrou, e ele, como gosta de futebol, ele ligou o hiperfoco e nós começamos a trabalhar os textos da escola para memorização. Para uma criança com autismo, tem uma concentração em uma matéria, às vezes, que não tem nada a ver com a vivência dele, ele tinha que estudar, ele tinha que memorizar, ele estava tirando notas baixas, a 3, 4, e aí, quando a gente começou a trabalhar isso com ele,
brincar na hora, fazer perguntas diferentes em cada parágrafo, para que ele sentisse essa interação. Ele melhorou tanto que a nota deles passou de 3 para 9. Então, isso para mim foi uma felicidade muito grande. A mãe veio muito feliz. Eu fiz um relatório de todo o percurso dessa caminhada dele, né? Então, foi, assim, espetacular. Aí tem outros casos relacionados a crianças com síndrome de Down, crianças que têm paralisia cerebral. Eu tenho 2 crianças que eu trabalho lá com paralisia cerebral e eu nunca tinha trabalhado. Olha... Nunca tinha trabalhado. Então, como eu tenho uma rede colaborativa com vários fonoaudiólogos de todo o Brasil, então aí eu fui para a rede. Gente, me ajudem, o que eu preciso, o que eu faço, o que eu posso fazer para auxiliá-los. Eu acho bacana, desculpa até interromper, a sua humildade, né, em pedir ajuda para a rede, compartilhando os casos, as situações que aparecem de pacientes. Você chega para a rede, o meu conhecimento vai até aqui. Esse caso eu não peguei. Me ajudem. E tem uma turma à disposição de ajudar. Isso eu fiz, Paulo, desde a faculdade. Como eu tenho dislexia, eu tenho uma dificuldade muito grande de processar a sequência lógica de informações. Quando a gente é criança, tem dificuldade de leitura, porque são códigos, você tem que unir códigos, os códigos de leitura brasileira, né? A letra, tem o som da letra, a posição de letra, então é muita informação para o cérebro do disléxico. Então, o disléxico ele é muito rápido, o pensamento, muito criativo, certo? Só que o que acontece? A gente tem essa dificuldade mesmo de fluir no cérebro sequências lógicas. Então, como eu precisava estudar as matérias na escola, dentro da faculdade, eu queria estudar fonoaudiologia para ajudar os meus filhos, aí já era um hiperfoco, eu estudava muito, gostava muito das matérias, eu criava oportunidades. E eu comecei a criar um movimento chamado Facilitadores do Ser. Tem até na internet, se vocês quiserem procurar. Eu não mexo mais, mas são os Facilitadores do Ser. Foram vários profissionais do Brasil inteiro, ligados à fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional. Eles pensavam que eu era formada e eu criei esse movimento com apoio da universidade. Esse movimento rendeu tanto que eu fiz ações sociais em praças, com equipes multidisciplinares. Depois daí surgiu um convite para que eu pudesse ser presidente de um conselho municipal, um conselho relacionado à segurança pública e defesa social. Fui presidente, onde tinha Maria da Penha, Chico Teófilo, eram da minha diretoria. E eu comecei sempre a reunir redes colaborativas para me ajudar em qualquer tipo de trabalho que eu adentrava. Por quê? Exatamente porque eu preciso de um determinado tipo de ajuda em alguma coisa para aprender. Eu demoro a aprender, mas quando eu aprendo, eu sou bem rápida. Podemos dizer que você começou a se focar na fono por causa dos seus filhos? Sim. Eu fui para a fonoaudiologia por causa dos meninos, dos meus filhos, né? Eu fazia psicologia na Unifor. Eu estava no 7º semestre de psicologia e quando eu descobri que eles tinham dificuldade de fala, minha filha começou a falar com 2 anos e meio, parece um pouco, se fosse agora nesse momento de hoje, seria com certeza um diagnóstico de autismo. Mas ela teve muita dificuldade na fala, tinha muito, e como eu estudava muito na psicologia, era bem pertinho da fonoaudiologia, lá dentro da universidade, eu comecei a ter contato com os fonoaudiólogos demais, me apaixonei pela fonoaudiologia e fui para a fono. Então, eu sempre foquei na fonoaudiologia por causa dessa questão dos meus filhos. E aí comecei a me identificar com os pais, né? E percebi também uma coisa muito importante. Quando eu entrei na fonoaudiologia, eu tinha raiva dos fonoaudiólogos. Por quê? Porque
eu achava que eles não ajudavam meus filhos. Então, quando eu comecei a estudar, eu comecei a perceber o porquê que era difícil naquela época entender um pouco da dislexia. Hoje a dislexia até está bem clara, mas na época era muito difícil. E eu via que faltava a valorização do profissional. Por isso eu criei o movimento Facilitadores do Ser, para que acontecesse essa interligação entre profissionais. Até hoje, eu tenho essa habilidade de formar redes colaborativas para ajudar projetos, sonhos, pessoas com dificuldades até de lançar um podcast, um projeto. Eu sempre tenho uma rede, um network específico para aquele tipo de demanda. Então, eu sou conhecida, né, em Fortaleza, no Ceará, por algumas pessoas que me convidaram para trabalhar nessa minha habilidade de movimentar, de mobilizar redes para ajudar determinados tipos de demanda. Esse assunto de valorização profissional é um assunto muito polêmico. Eu queria até evitar entrar nesse assunto, porque eu sei que ele dá o que falar. Mas é importante comentar porque tem incríveis profissionais de diversos segmentos que às vezes não atendem por um plano de saúde, né, focam mais no atendimento particular, exatamente por essa questão da desvalorização dos planos de saúde, por exemplo. Eu quero falar nisso sim, porque eu sou diretora de um sindicato. Pois é, né? Mas além da questão da fono, tem todas as outras especialidades que também, as diversas outras que também não são valorizadas. Isso ia render um outro podcast. Certo? Pois é, vamos tentar ser sucinto. Por isso que eu queria evitar tocar no assunto, mas é um assunto tão polêmico, tão importante comentar. É por isso que eu vou, para ser bem sucinto, quando você precisa de um profissional que possa te ajudar, eu acredito que procure os conselhos de saúde. Eles têm profissionais para lhe indicar e qual o melhor plano. Às vezes, aquele profissional melhor, aquele especialista naquela área, ele atende pelo plano, certo? É isso que eu faço. Quando um cantor vem ou um profissional da voz, um político, um gestor me procura, nem sempre ele vai conseguir pagar uma equipe multidisciplinar, um assessor de imprensa, um assessor de comunicação, pessoal do marketing, ele não vai conseguir. Mas ele precisa trabalhar a sua fluência da fala, ele precisa trabalhar a linguagem como um todo. E é importante para ele isso, senão ele vai ter a saúde mental dele prejudicada. Então, eu sei como chegar a esse profissional que financeiramente ele tem como pagar, mas com qualidade. Então, por isso eu fiz a rede colaborativa, porque eu acho esse profissional, eu conheço desde dos facilitadores do Ser, depois as redes colaborativas que eu trabalhei, já fui coordenadora de estágio, então de muitos alunos de fono, fisioterapia, psicologia, porque eu fui coordenadora de estágio da instituição de ensino. Então, todos os profissionais de saúde e educação, eu coordenei durante 4 anos. Então, eu fui para reuniões, eu conheço onde eles ficam, eu sei exatamente isso. Por isso, eu estou já no 3º mandato, indo para o 3º mandato na diretoria do Sindifono, né, o Sindicato dos Fonoaudiólogos aqui do estado do Ceará, na área de formação e assuntos sindicais. Certo? Eu não sou de briga, mas eu sou aquele que busca dialogar com os gestores nessas questões. Então, nesse caso, vá atrás dos conselhos, procure os sindicatos de saúde e procure esse profissional. Um dia desse, um gestor me procurou porque ele ia fazer uma cirurgia bariátrica e eu conheço a bambambam da área bariátrica, de cirurgia bariátrica aqui no estado do Ceará. Sim. Claro que eu procurei essa pessoa e eu falei, olha, como é que está a tua condição financeira? Sim. Com o gestor. E ele me falou assim e fui em busca dessa pessoa. E a gente conversou, falei do caso e tal, e ela deu para atender na clínica. Claro que ela atende por plano de saúde? Não. Uma profissional com o peso dela, com equipamentos, instrumentos, não vai ganhar R$25 por atendimento dentro de um plano de saúde. Então, infelizmente, é essa a realidade. Então,
Mas nós temos uma rede colaborativa para auxiliar aquele profissional de fisioterapia, de fonoaudiologia, que esteja precisando. Eu acho que é muito importante, desde a formação do profissional de saúde, ele criar essa rede colaborativa. Sim. Por exemplo, eu estou em Jijoca, se eu pego uma criança com síndrome de Down e nunca trabalhei com síndromes, e aí eu não tenho capacidade de cuidar da criança, não tenho... Eu estudei o cérebro, eu estudei a parte motora, todas essas questões. Então, se eu tenho equipe, se eu tenho colegas, se eu cativei esse network desde a minha formação, o que é que eu faço? Entro nos grupos, peço ajuda. Olha, ele não tem um profissional que não ajude. Então, façam isso. Trabalhem o seu network de relacionamento. Muitos estão até construindo podcast. A Sim. gente está num grupo de podcast onde eu estou fazendo parte, agora foi lançado, né? Agora Sim. recentemente, para se ajudar os podcasts. Então, isso é maravilhoso. Eu estou numa época em que as redes colaborativas estão se integrando, tudo está facilitado, o conhecimento está sendo facilitado. Então, é possível, sim, que você tenha todos esses especialistas. E deixa eu dar um recadinho, está chegando o Fortal e esse ano comemorando 30 anos de muita alegria, muita música e muitas histórias. A CB Label vai te ajudar a cair nessa folia com diversas promoções e sorteios de abadá direto do Instagram deles, @CBLabel_. Corre lá no feed deles que já tem sorteio rolando, inclusive foi lançado essa semana, né? E, claro, né? Para participar, basta ir no post oficial, seguir as regrinhas e boa sorte. É a CB Label levando você para cair na folia nesse Fortal. E falando de Fortal, claro, esse ano comemorando 30 anos, Fortal acontece nos dias 20 e 23 de julho e é um dos diversos eventos que estivemos juntos trabalhando, né, Adriana? E ele é muito importante, tanto para o turismo como para a economia local, né? Com certeza, é uma cidade Fortal, a gente conheceu tanto a produção como a montagem dos equipamentos, a gente conhece o próprio Colombo Cialdini. Eu trabalhei com o Colombo quando ele era presidente do Conselho Municipal de Turismo aqui de Fortaleza, é um amigo muito querido, sempre converso com ele, e é assim, maravilhoso sempre trabalhar contigo. Participei da equipe de Sim. gravação, de reportagem, de produção, né, de edição. Foram acho que uns 4 anos que eu estive contigo no Fortal. Bom demais. Foi maravilhoso. Dentre outros eventos, viagens, né? A sua paixão, além de ser apaixonada por fonoaudiologia, uma outra paixão é viajar, né? Isso, ainda estou na cidade mais maravilhosa do mundo, né? Uma das cidades que chamam-se de paraíso, né? O turismo é uma paixão, realmente, a minha segunda paixão. Eu tenho 12 anos como assessora de comunicação, hoje é a diretoria de comunicação do Fórum de Turismo do Ceará. Fui indicada por um grande amigo querido chamado Ferruccio Feitosa, que na época estava no processo para ser secretário da Copa do Mundo. E trabalhei com vários gestores, trabalhando não só a parte de comunicação, com um todo, tudo que era comunicação, inclusive você apareceu nesse percurso. Uhum. Nós fomos procurados, eu acho que em 2015, pelo Ministério do Turismo, em busca de digitais influencers, que tivessem um foco de divulgar os destinos turísticos. E a gente procurou em todos os municípios com o secretário de turismo, e não tinha, todos divulgavam a si próprio. Não tinha um perfil de divulgar o destino, de ter uma equipe para fazer um material de qualidade que pudesse divulgar o destino. E aí eu encontrei o Paulo Bragança. E em 2015 para 2016, eu observei Paulo, o trabalho dele, a postura dele, o discurso, como ele trabalhava a equipe. Ele tem um trabalho social maravilhoso por trás das câmeras, onde ele ajuda jovens que estavam iniciando na produção de conteúdos. Ele sempre ajudou, é um pioneiro nisso. Está com quantos anos, Paulo?
O divulgador já vai para 13, né? 13 anos, né? Então, aí, foi maravilhoso essa parceria. Apresentei, claro, ele em vários fóruns municipais, regionais, fomos para Camusim, fomos para vários... Ubajara. Então, ele foi treinando, foi aprendendo. Hoje... eu não sei se ele vai falar, mas hoje ele é um turismólogo, já tinha na veia, já tinha estudado, finalizou o curso de turismo, né, pela Estácio. Pela Estácio. Isso, então isso aí todo mundo o conhece, valoriza o trabalho do Paulo dentro da cadeia produtiva do turismo. E isso para mim é um orgulho de estar com ele, é um amigo querido. Eu acredito que o turismo realmente ele é a mola que move a economia do estado do Ceará. Onde o turismo chega, o crescimento econômico, a educação, a cultura são desenvolvidos. E hoje em dia, com o trabalho dos conteúdos, dos podcasts, do material de comunicação de qualidade, onde todo mundo hoje tem essa qualidade, já tem de falar, de ter uma preparação anterior para ir trabalhar num portal, de uma cobertura grande como era aquela. É importante demais o que você fez, o que você ensinou. Sim. Você é muito respeitado dentro da comunicação relacionado aos digitais influencers, né? E eu acho isso... Eu me orgulho de ser sua amiga, de ter participado dessa sua caminhada. Eu só tenho a agradecer a parceria de sempre, você sempre somando forças, você é uma pessoa extremamente articuladora, que o que pode fazer para ajudar as pessoas, os projetos, as empresas, você sempre chegou junto, sempre ajudou, né? Algumas vezes as pessoas são, entre aspas, ingratas em não ajudar, mas independente disso, mas independente disso, você chega sempre junto, você não vem pelo crédito, né? Você vem para ajudar mesmo, pela causa. Pronto, a palavra certa é essa. Você vai pela causa, não pelo que vem depois. Sempre, sempre. Eu sou apaixonada por uma causa. Me dê uma causa, principalmente quando ela é social, eu estou abraçando e estou juntando redes para alavancar aquela causa. Lá em Jijoca é assim. Cada criança, cada paciente, hoje eu estou com o meu consultório, né, na Carol, lá em Jijoca, e iniciando, certo? Eu posso deixar aí o contato lá de quem é da cidade, né? Não, quem é da cidade eu posso colocar aí. Eu não, só ir lá na rede social. Na Caroline Lavô, que é a parte odontológica, a primeira vez que eu vou trabalhar diretamente com a parte de motricidade orofacial, ligado com linguagem, com voz e com fala, que é outra área que eu estou adentrando, conhecendo e reunindo redes colaborativas para ajudar os pacientes que vão chegar. Falando em parceria, falando em unir forças, o Pode Entrevistar, graças a Deus, está sendo um sucesso de mídia, mas tudo isso graças à rede de pessoas que nos ajudam, veículos que nos ajudam, diversos amigos que vêm soltando notas nos veículos, sites, portais, enfim, Instagram. Aí queria agradecer a eles, algum deles, na verdade, né? Divirta-se CE, blog do Bernardes, o do Lauriberto, o Simbora Lá, blog dos famosos, Ceará Alternativo, Fofoca Celebridades, Giro na Cidade, Reticências, Revista Acontece, TV Nordeste VIP, Jornal do Comércio do Ceará, Papo Cult e os portais CBTV Play, Conceituado, Dia e Noite, Editorial Brasil, Estilo em Pauta, Influxo, Maracanete e minha equipe do portal O Divulgador. Esses veículos, desde o começo do podcast, já estamos hoje no sétimo episódio, mas eles vêm somando força, são amigos queridos que vêm divulgando aí as pautas, divulgando o podcast. Às vezes alguma fala que rola aqui e acabo repercutindo e por aí vai, entendeu? Mas aí eu acho que se não são os parceiros, se não são esses amigos, acho que nossos projetos não crescem, e você, melhor do que ninguém, sabe o que é isso, né? O que é unir forças
porque resultado de unir forças é a RV colaborativa. E para a gente reforçar a importância dessa rede, fala mais um pouco dessa rede, se alguém quiser participar, fazer parte dela, como é que faz? Bem, a rede colaborativa, ela foi uma decisão que nasceu em 2019, na Trilha Liderar, que você foi convidado, não participou porque não teve tempo, né? Mas do Sebrae, foi a primeira Trilha Liderar, onde foram 130 horas, perto aí, onde gestores, os maiores gestores do turismo e eventos do estado do Ceará, estiveram dentro do Hotel Sonata Iracema, com o apoio e suporte da Ivana Bezerra, né, que é presidente do Convention Bureau do Vice Ceará, e com a parceria do Sebrae, nós tivemos as experiências de como ser um líder, né, de como grandes líderes podem trabalhar em prol do turismo do estado. Eu tive essa experiência maravilhosa e lá naquele trabalho de 130 horas, foram 6 meses assistindo palestras, cursos, oficinas, nasceu a rede colaborativa. Massa. Eu estava pensando em sair do turismo, focar na fonoaudiologia, o Sebrae não deixou. O Sebrae, que já me conhece algumas pessoas, eu digo Sebrae, mas são pessoas específicas, queridas, sim, que trabalham em prol do turismo, tanto Cartacho, quanto Eveline Tabosa e tantos outros de dentro do Sebrae, falaram, vamos, Adriana, empreender essas suas redes de network que você trabalhou durante tantos anos no turismo. Então, juntou todos os meus colegas, colaboradores, e juntos nós conseguimos tudo colaborativo. O advogado, nós temos 3 advogados dentro da rede, contador, nós não gastamos nada com a parte do nascimento do CNPJ, que é um instituto rede colaborativa. Na verdade, ela é o primeiro instituto no formato de rede colaborativa, criado por essa força de vários líderes. Então, são líderes da cadeia produtiva, claro, mas tem presidentes de conselhos, vários jornalistas conhecidos, muitos são colaboradores, diretores de emissoras de TV, sim, que muitas vezes nos convidaram para fortalecer projetos. E como você entra? Por indicação. Né? Infelizmente, não é uma rede aberta, é uma rede extremamente fechada, porque é uma rede de influências digitais, né? Tanto de influências digitais quanto de empresariais. São pessoas que realmente têm influência em determinados segmentos e foram cultivadas. Para você entrar, você às vezes é indicado, ainda passa 1 mês, 2 meses para entrar dentro da rede e participar com seus projetos. E existe o Café Contrato, que foi feito ontem, né, com 2 grandes líderes do estado, o secretário de Turismo de Fortaleza e o prefeito de Joca de Jericoacoara. A rede faz esse tipo de diálogo, eu faço uma mediação, eu articulo a mediação, você solicita e nós fazemos algo chamado Café Contrato. É um trato diferente, um trato especial, onde nós ligamos 2 gestores, ou muitas vezes é feito online. Muitos ficam sabendo, muitos projetos estão em andamento, mas todos são fortalecidos com a influência de cada participante, sim, do Café Contrato. É isso. E eu quero agradecer também nossos parceiros, como Bar Energéticos, Quentinha da Cida, Doce da Dai, CB Label, Barbearia Dom Peloqueiro, Academia Biofitness, Grand Shopping, Clínica Milene Borges, Vet Plus Life e Centerplex Cinema. São parceiros que estão junto com a gente nesse projeto, que é o Pode Entrevistar. Agradeço a todos eles e vamos, na nossa reta final aqui, agradecer a você, Adriana, por ter se disponibilizado, veio direto de Joca de Jericoacoara para esse bate-papo, para compartilhar conhecimento com as pessoas. E eu estou muito feliz, primeiro feliz por ser seu amigo, por ter aprendido tanto com você e por aprender tanto com você. E hoje a gente poder ter tido essa oportunidade de compartilhar um pouco com as pessoas. Obrigado mesmo. Obrigada a você, Paulo. Deus abençoe o podcast, seus projetos. Eu sei de muito deles, sei que vai chegar lá, certo? Conte com a rede, conte com o turismo. Sei demais. Conte
comigo como amiga, como pessoa, como profissional. Sempre que precisar, da rede colaborativa de saúde, de humanas, de tecnologia, na área de turismo, estamos aí. Posso deixar o meu contato? Claro. Então, pronto. O meu contato é o meu Instagram, lá você pode linkar e achar o meu WhatsApp também, é Fono Adriana, é bem simples. Eu tenho a RV Colaborativa, é um Instagram fechado, apesar de ser, ele é aberto, mas ele é mais para colocar algumas postagens de alguns gestores da história realmente da rede colaborativa. Ela é fechada entre aqueles gestores, mas, de repente, você conhece um daqueles gestores e diz, olha, eu quero participar dessa rede. Procura o Paulo, né? Sim. O Paulo é membro, é colaborador e é um dos administradores da rede desde o início, né? Então, ele que quando entra alguém da comunicação, eu pergunto, Paulo, e aí? Entra na rede, ele tem essa influência, ele consegue trabalhar com redes colaborativas. É uma pessoa colaborativa? Aí ele diz, não, coloque. Então, quem está lá, pessoal aí que sabe, foi ele que permitiu, viu? Gente, hoje, ao meu lado aqui no Pode Entrevistar, a Adriana Araújo. Obrigado. Obrigada a vocês.